Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo o 10º domingo do tempo comum. E aí a gente pode fazer uma confusão na cabeça dizendo, mas era Páscoa, agora já voltou no tempo comum, teve Corpus Christi. A liturgia é uma pedagogia e vai nos fazendo caminhar contemplando Jesus. E a primeira frase da leitura de Oséias é muito tocante, me toca muito quando diz: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. É isso que é o caminho que nós vamos fazendo, segui-lo para reconhecê-lo. Nós seguimos Jesus para conhecê-lo e o conhecemos para seguir. Nós não podemos dizer, primeiro eu vou conhecer, saber que garantias eu vou ter, saber se vai dar tudo certo, para depois seguir. Não tem. Você segue conhecendo, conhece, seguindo. E na leitura que nós ouvimos de Paulo aos Romanos, ele vai dizer, firmou-se na esperança e na fé. Firmou-se na esperança e na fé, contra toda clareza. Nós, muitas vezes, para seguir Jesus, temos que caminhar na contramão. Todo mundo gosta de observar se está na mão ou na contramão. E diz, não entra por aqui, porque aqui é contramão. No seguimento de Jesus, nós vamos sempre na contramão. Se o seguimento de Jesus, outro dia me chamaram a atenção, porque eu falo sempre isso, Marcelo, o seguimento de Jesus é conflitivo. Não dá para seguir Jesus e achar que está caminhando um caminho tranquilo, sereno, sem conflitos, sem desafios, sem dificuldades. O caminho do seguimento de Jesus na contramão. Você entra de patinete e vem um caminhão do outro lado. Então, a contramão é perigosa. Não estou dizendo para ninguém infringir a lei do trânsito, porque a multa da contramão é alta, né? Mas na vida, na história, nós temos muitas vezes que estarmos na contramão. Vejam agora a encíclica do Papa Leão sobre a dignidade humana e a inteligência artificial, já agitou o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. Não é isso? Agitou o Vale do Silício porque o Papa está chamando a atenção que a inteligência artificial é uma imitação. A inteligência artificial não tem consciência. E ela sabe repetir aquilo que já foi dito, aquilo que está fragmentado, aquilo que está espalhado, não traz uma novidade de consciência crítica e ética. E já estão criticando o Papa Leão, porque ele está na contramão. Ele vai falar sobre a inteligência artificial, chamando atenção. Aí alguns já disseram, mas isso é assunto para o Papa? O Papa devia de falar se é para pôr véu ou tirar véu, se é para usar comprido ou curto, e falar qualquer outra coisa. E o Papa vai justamente falar, 135 anos depois da Rerum Novarum, de Leão XIII, ele vai falar sobre o grande desafio que a humanidade está vivendo e vai pôr critérios éticos para a inteligência artificial. Servir aos pobres, não estar na mão dos poderosos, não ser usada para manipular e dominar as pessoas, mas que tenha como critério o bem comum, a ética, que tenha como critério não estar na mão de poderosos que com isso dominam a informação. Hoje,
a grande questão é o domínio da informação. Quem tem domínio da informação, e o Papa vai dizer de uma maneira muito forte, nós não somos algoritmos, nós somos pessoas, somos rosto, voz, não algoritmos. Aí o Papa precisou ir na contramão. Isso sem dizer, e tenho instado muito a que todos leiam a exortação apostólica de Lex Ite, que é a primeira exortação apostólica do Papa Leão, e que em muito vem da equipe do Papa Francisco sobre amor aos pobres. Vocês querem coisa mais repugnante ou fora do esquadro no momento que nós vivemos do que falar amor para os pobres? Amor para com os pobres é um assunto que não cola, é um assunto que não interessa. O que interessa hoje é como eu vou ficar rico, como é que eu vou ser amigo dos poderosos, como é que eu vou ter influência. E o Papa vai dizer que o amor aos pobres é essencial no cristianismo, faz parte da própria essência do cristianismo. Nós estamos vivendo numa cidade sectária, numa cidade cheia de apartheids. Às vezes nós temos impressão de que porque podemos andar livremente pela cidade, o que é uma ilusão também, porque os pobres andam amarrotados e apertados no metrô ou no transporte público. Nós vemos as diferenças gritantes da cidade. E você pode morar em São Paulo 80 anos e não conhecer a cidade, não conhecer a periferia da cidade, não conhecer onde moram os pobres. Num feriado prolongado como esse de agora, muita gente diz, a cidade está vazia. Não está vazia, não. Principalmente nas periferias, está lotado de gente. E lotada de pessoas que não têm acesso à água potável, que não têm saneamento básico, que não têm acesso à proteção contra o frio, nem contra o calor. Então a cidade está muito dividida. Vejam aqui no nosso bairro, na Moca, esse ano não abriu a tenda de baixas temperaturas e não abriu o abrigo emergencial para os irmãos de rua. Há 30 anos esse abrigo é aberto. Esse ano, depois de 30 anos, não abriu. Está fechado. Não está tendo nada lá, está fechado só. Porque o povo que preza pela dignidade fez um abaixo-assinado imenso de que não é digno acolher os moradores de rua na quadra do Centro Esportivo da Moca. Então, está lá fechado, está bonito, fechadinho. E quem vai na Praça Barão de Tietê, perto da UPA, vai ver dezenas de pessoas dormindo na calçada. Mas a consciência desse povo de bem não fica perturbada de vê-los dormindo na calçada no frio, mas ficam tranquilos porque o centro esportivo não foi ultrajado, está fechado. E não há operação baixas temperaturas. Saber segui-lo para reconhecer o Senhor é segui-lo nesses caminhos e reconhecê-lo nos mais pobres, como diz a exortação apostólica de Lex Ite. Dizer tudo isso é incômodo. E dizer tudo isso na celebração é dizer,
está usando o altar para falar o que não deve. Aqui é para falar de outras coisas. É duro, viu, Marcelo? Mas você sabe como é que a gente apanha, né? Você também apanha bastante. Então, nós sabemos, esses são os desafios. E aí lemos no Evangelho de hoje que Jesus viu um homem chamado Mateus. É muito interessante logo dizer o nome desse homem, porque ele era um coletor de impostos. E os coletores de impostos no tempo de Jesus eram escolhidos, mas não tinham um salário. Eles, da própria porcentagem do imposto que eles cobravam, eles tiravam a parte deles. E era imposto para o Império Romano, era imposto para aqueles que dominavam o povo. Por isso, o cobrador de impostos era considerado um traidor e uma pessoa impura, sem salvação, como eram consideradas as mulheres prostituídas, os chamados pecadores, que não teriam salvação. E Jesus diz uma simples palavra para Mateus: segue-me. Olha lá o que disse o Oséias: preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. E Jesus convida o Mateus: segue-me. E aqui usa um verbo que é um verbo grego muito interessante e que é levantou-se. Levantou-se em grego anastasis. É o verbo usado para ressurreição. Quer dizer, o Mateus saiu da morte para a vida. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Esse é o desafio: se levantar e seguir Jesus. E logo Mateus descobriu que ele entrou numa situação bem difícil. Ele seguiu Jesus e estavam à mesa. É interessante essa questão. Sempre que Jesus está à mesa para comer com os seus amigos, com os seus discípulos ou com os seus escolhidos e preferidos, vai dar ruim. Toda vez que vocês ouvirem no Evangelho que Jesus está à mesa, pode esperar, vai dar uma encrenca. E quem é que estava à mesa com Jesus? Tudo gente que não presta, tudo gente desconsiderada, tudo gente considerada indesejável. Estavam lá os cobradores de impostos e os pecadores. Jesus, aqui na nossa sociedade, no dia de hoje, toda vez que convidava para almoçar, ia dar confusão, né? Porque sempre ele convidava e ia almoçar com pessoas desacreditadas, sem salvação. Esse texto responde uma pergunta: com quem é que Jesus andava? Tem até um ditado estranho em português que é: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Jesus só andava com gente estranha, com gente indesejável, com gente desconsiderada. Por isso que alguns fariseus, quando fala alguns fariseus, quer dizer, todos os que pensam como os fariseus, viram isso e perguntaram aos discípulos. Eles não tinham coragem de perguntar para Jesus, eles perguntam para os discípulos: por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? As regras da comida judaica eram muito rigorosas, porque não tinha pratos e garfo e faca, tinha pratos comuns, onde todos punham a mão para pegar a comida. E se aquela pessoa era considerada indesejável,
ela contaminava a comida. Por que o vosso mestre come com essa gente? Indesejada, suja, asquerosa, pecadores, sem salvação. Jesus, aqui é uma boa notícia, Jesus ouvia bem, viu? Ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Quem eram os doentes? Os que comiam com Jesus ou os que o criticavam? Quem é que estava precisando de médico? Quem é que estava perturbado? Os que estavam comendo com Jesus ou os que estavam vendo e se achando justos criticavam? Justamente aqueles que se achavam melhores que os outros, esses estavam precisando do médico, talvez do psiquiatra, porque não eram capazes de compreender. Por isso Jesus vai dizer: aprendei, aprendei. O que significa quero misericórdia e não sacrifício. Repetindo o celebérrimo texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Quero amor e não sacrifício. Quero amor e não sacrifício. O amor que acolhe a todos, que não rejeita ninguém. Como dizia o Papa Francisco, todos, todos, todos. Não rejeitar. Quero misericórdia e não sacrifício. Gravem bem isso e quando vocês comentarem, falam Oséias 6,6, que todo mundo vai dizer: nossa, sabe bem a Bíblia. Sabe dizer até o livro, o capítulo e o versículo. Oséias 6,6. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Por que Jesus não veio chamar os justos? Aqueles que se achavam justos eram os doentes. E aqueles que eram chamados de pecadores eram os sadios. Que bela confusão, hein? Você que é biblista, que bela confusão, não é? Os justos, aí no texto, são os que não entendem. E os pecadores são os que acolhem. Por isso que Jesus não chama os que se acham justos. Eu não preciso. Eu estou bem. Eu me basto. Eu defendo as regras. Mas Jesus vem chamar aqueles que acolhem, que são rejeitados, que ninguém quer, que estão abandonados. Por isso que é preciso segui-lo para reconhecer o Senhor. Por isso que é preciso, como Abraão, ter fé quando tudo diz o contrário. Quando todo modelo dominante diz o contrário. Que nós possamos, como nos pede Jesus, aprendamos a segui-lo com amor e misericórdia. Amém.